Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Firme, firme e firme. Hoje nós teremos uma participação muito especial aqui no nosso canal. Nós falaremos de doenças neurológicas, tá bom? Então, eu sou o Robson Campos. Você está no meu mundo especial. Fala, turma! Mais uma vez, uma boa noite, começando a dar uma boa noite aqui para a galera chegando aqui. É muito bom estar com vocês. Tem aqui o Sohan, Maria de Fátima, Carlos Nanal, Sandra Canuto, Maria Edna, Sandra Benites, o Caco está aqui, Brasil Novo por Caco Siqueira, Vander Toque Final, Noelma, Pati, Ionara, André Gonçalves, Karina Monteiro. Gente, vou falar pouco porque hoje nós temos aqui uma participação super especial. Vou trazer aqui a doutora Angelina. Aqui, boa noite, doutora. Seja muito, 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 muito bem-vinda. É um prazer receber a senhora aqui. Tiro o chapéu para a senhora sabe muito bem disso. Pessoal, só para vocês se familiarizarem, em 2016, aonde eu estava bem perdido a respeito da minha... saber o que eu tinha, o que eu não tinha, não sabia. Num corredorzinho assim, eu entrando numa salinha, no corredor, tinha uma doutora pequenininha assim, encostada, e ela só de ver eu andando, ela já matou o que eu tinha. Então, doutora, bato continência para a senhora, tiro meu chapéu para a senhora, obrigado por tudo. Falar aqui em rede nacional, obrigado por tudo, seja bem-vinda. Gostaria que a senhora se apresentasse para o pessoal aí. Boa noite. Oi, boa noite, Robson. Obrigada pela introdução. Boa noite aos teus seguidores. Você que está de parabéns, porque eu acho que é uma iniciativa muito bonita do que você faz. E, na realidade, assim, infelizmente, você falou do diagnóstico da doença, mas muitas vezes, quando o paciente chega um pouquinho, às vezes está tão adiantado que a gente acaba reconhecendo e tal. Então, na realidade, meu nome é Angelina, eu vou falar um histórico muito breve meu. Na realidade, eu fiz a Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, fiz a residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina também da USP, trabalhei por um pouco mais de 20 anos no Hospital Universitário, que também é da USP, e praticamente o mesmo tempo no Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas, a gente fica como a médica assistente, óbvio. Eu sempre me interessei, desde a minha residência, por doenças de nervo periférico, e, na realidade, essa é a minha área de atuação principal. É óbvio que durante o período que eu estive no HU, lá a gente era neurologista geral. Então, eu tenho que acabar entendendo um pouco de tudo. Eu acho esse período lá do Hospital Universitário, lá no campus da cidade universitária, muito, muito importante, porque eu sempre gostei de neurologia geral, e no HC eu fazia a subespecialidade. Eu já não estou mais no Hospital Universitário, já tem algum tempinho. Eu lamento muito ter saído, mas é uma contingência da vida, e agora eu estou fazendo só muito mais a parte de especialidade em nervo periférico. O grosso, né, vamos dizer assim, o volume maior de doenças de nervo periférico são doenças causadas pelo diabetes, que a gente, no hospital terciário, a gente não consegue seguir, porque não tem um tratamento específico. A gente acaba selecionando aquelas doenças que não há um tratamento em outro local, e o HC teria disponibilidade de fazer essa diferença em termos de tratamento. E aí, dentro dessa enormidade de doenças de nervo periférico, a gente tem as doenças genéticas, e que, graças a Deus, pelo menos uma delas tem um tratamento mais específico que a gente pode oferecer como uma perspectiva mais leve. E então o Robson pediu para eu falar um pouquinho da minha área de atuação, né? Então é só para vocês entenderem o que é neuropatia periférica.
Eu sempre falo, se você vai no médico se queixando de formigamento no pé, queimação, ou que está com fraqueza, está atrofiando a perna junto com a perda de sensibilidade. E o médico, você sai de lá e o médico fala, você tem uma neuropatia periférica ou uma polineuro e esse é o teu diagnóstico, na realidade é trocar o 6 pelo meia dúzia. Ele só traduziu num termo médico o que você estava sentindo. E na prática, a gente tem que tentar descobrir o porquê que o paciente está tendo isso. Às vezes é difícil, não vou falar que é fácil, mas é por conta disso. A gente tem que conhecer as doenças que potencialmente tem algum tratamento diferenciado que a gente pode fazer a diferença na vida do paciente. A diabetes é a causa mais frequente, né? E eu sempre falo, tanto para os pacientes que perguntam para a gente, para os nossos, às vezes, residentes, formigar e queimar é algo que o paciente fala, só que tem diferentes formas de formigar e queimar. E eu acho que essa é a diferença que o subespecialista em nervo periférico faz na tentativa de caracterizar melhor a doença. Tem muita gente boa, viu, aqui no Brasil, cuidando de nervo periférico. A gente só é mais um deles no meio de um volume considerável. A outra área de atuação, que é mais recente, eu estou junto com um grupo de neuromuscular. E nesse grupo de neuromuscular é voltado muito mais para o aprendizado do residente, né? E ali ele aborda, sem ter um diagnóstico, às vezes, muito preciso antes, tentar diferenciar o que é uma doença do músculo, o que é uma doença do nervo e uma doença da junção entre as duas. Porque muitas vezes os sintomas, às vezes, são muito semelhantes e para o médico que está se formando é muito importante tentar diferenciar. Então, voltando um pouquinho nas neuropatias, que é o que eu faço realmente de forma diferenciada, é óbvio que a gente, que eu falei, a gente tem que abordar as doenças que têm tratamento. O diabetes é uma causa muito frequente, e o controle dela, da polineuropatia do diabético, na realidade, tem que ser o controle rigoroso do diabetes. E tratamento que se dá para melhorar sintomas, né? Formigamento, queimação, tem tratamento. Isso não vai impedir progressão da neuropatia. O que vai tentar impedir a progressão da neuropatia é você se cuidar bem, né? A doença que é mais frequente no meu ambulatório, na realidade, são doenças imunológicas no nervo periférico, né? Que uma muito famosa que vocês acabam ouvindo é a síndrome de Guillain-Barré. Essa é uma delas. A gente tem... Essa, por sorte, é alguma coisa meio limitada, o paciente fica muito grave, mas a chance do nervo se recuperar, às vezes até sem tratamento, é muito grande. Então, o paciente se recupera muito bem. Então, na realidade, a maioria dos pacientes que a gente acaba seguindo de longa data, e às vezes até por anos e anos a fio, são os pacientes que têm a forma crônica de uma doença relativamente semelhante ao Guillain-Barré. E é isso que consome o tempo maior nosso do ambulatório. Existem tratamentos imunológicos, por sorte, a maioria acaba pelo menos melhorando, sempre alguma sequela fica, mas geralmente o paciente sai melhor do que entrou para a gente. E vamos dizer assim, o outro grupo maior de doenças, sem ser as inflamatórias, a gente tem casos de vasculites, que também é doença inflamatória do nervo, a gente tem as doenças genéticas, e dentro das doenças genéticas, o que eu seguro no ambulatório para seguimento é aquela que tem tratamento. Então, a única que a gente está seguindo de rotina agora é a amiloidose familiar. E que a gente sempre foi lá no HC, um centro de referência de transplante hepático. E que o transplante hepático é feito lá no HC desde 1992. Então, o hospital em si, ele tem uma experiência muito grande no transplante, e a maioria dos nossos pacientes com amiloidose familiar transplantaram, porque até então não existia outra opção. Agora, mais recentemente, que a gente tem opção terapêutica uma só, e faz a diferença também, porque pelo menos pouco paciente indo para o transplante. E, basicamente, é isso. Robson, eu me sinto mais à vontade, geralmente você viu, né? Que quando você vai lá nas consultas, a gente gosta sempre de ver pergunta de cá, pergunta de lá, e eu falei um bocado de coisa. É óbvio que a gente tem muito mais pacientes de neuropatia sendo vistos, infelizmente, tem algumas neuropatias hereditárias que não têm tratamento,
Então, o que é o HC diferente? A gente tenta fazer o diagnóstico, mas infelizmente por não ter um tratamento específico, a gente vai ficar igual a um paciente, um médico vai dar o serviço de referência secundário, porque representa tratamento sintomático. E quando essas doenças, que a gente sempre tem o registro dos pacientes, começa a ter uma procura de um tratamento específico, a gente tenta convocar o paciente da doença específica. A exceção que eu te falei foi a amiloidose. Na verdade, tá Tontinha Belasquen, é o nosso amigo Tiago, de lá do Sul. Ele sofreu uma lesão no nervo plexo braquial, que é o membro superior direito, e ele não tem força. E sente que está sempre dormente, mas não tem dor. Isso é normal mesmo, né, doutora? Não, então é normal. Primeiro que não existe, só para talvez entender melhor, é que infelizmente é para ver o porquê que é a lesão grave. Não existe um nervo do plexo braquial. Na realidade, o plexo braquial é um conjunto de nervos muito importante para o membro superior. Independente da magnitude dessa lesão, é uma lesão traumática, a grande maioria das vezes, é um trauma que desencadeou essa lesão. Seja no parto ou um acidente de moto, por exemplo. E, infelizmente, é um conjunto muito próximo de nervos, que nem eu falei, é responsável pela função de todo o membro superior, seja ele do lado direito ou do lado esquerdo. Então, dependendo do tempo que demora para fazer diagnóstico, e às vezes se é trauma, às vezes tem chance de intervenção cirúrgica, dependendo da situação, mas quando o paciente chega com muito tempo de evolução, infelizmente, o déficit maior é motor. Você fica com atrofia na distribuição, vai dos nervos, dos diferentes nervos que compõem o plexo braquial. O plexo braquial é um conjunto. Dor não é um achado frequente, às vezes dor é mais no início do quadro, não tem muito formigamento, porque os nervos que fazem parte desse conjunto, eles são muito mais motores do que sensitivo, tem algum sensitivo, claro, mas o que predomina no quadro clínico é o déficit motor. Eu não sei se eu consegui responder a dúvida. No caso, ele falou que foi um acidente de moto, né, que ele teve. Doutora, o Caco, né? Ele colocou que dentro da neurologia, não sei se é a sua especialidade, mas depois dos AVCs, ganhei dificuldade de fala. Ele gagueja muito e problemas para a leitura, além da capsulite adesiva no ombro esquerdo. Isso. Na realidade, assim, AVC é um tipo de doença que todo neurologista tem que saber, porque é uma doença considerada uma emergência, né? E, infelizmente, as sequelas que ficam do AVC, isso, eu tenho a experiência de AVC pelo meu período longo que eu fiquei no hospital universitário, que a gente fazia neurologia geral. E aí, dependendo da área em que a isquemia ou a hemorragia atingiu o cérebro, cada partezinha do cérebro tem uma função. Então, provavelmente, para você ficar com uma dificuldade de leitura, o gaguejar não é bem uma sequela, talvez uma sequela de AVC, talvez seja a dificuldade de achar palavras, eu não sei se é bem isso, depende muito do exame clínico para a gente falar se é uma dificuldade de nomear as coisas, junto com a dificuldade de leitura. Então, provavelmente deve ser uma dificuldade de nomeação que talvez tenha. E infelizmente, assim, a gente sempre fala, dentro dos primeiros 6 meses é o período de maior importância de técnicas de reabilitação, porque muitas vezes o paciente consegue melhorar bem. O problema é que tem algumas funções cerebrais, que são o que a gente chama de funções mais nobres, são aquelas que surgiram na evolução, se a gente considerar o macaco como nosso antecessor, nós estamos mais adiantados, então o que nós ganhamos como área nova foi fala, por exemplo, né? E, infelizmente, essas áreas mais novas que surgiram são aquelas que, se lesadas, são as que mais geram sequela. Então, muito provavelmente, isso é uma sequela da área responsável pela linguagem, que a gente tem 2 áreas mais importantes. Como você tem uma dificuldade mais de produção de fala, provavelmente deve ser na parte mais anterior e geralmente é no cérebro do lado esquerdo, que é o dominante.
E aí, às vezes, o que a gente pede, né? Se você ficar tensa para falar a palavra, quanto mais rápido você quiser falar, pior é. Você vai ver que talvez você vai ter um bloqueio mais rápido. Então, o que a gente fala? Tenta responder as coisas com calma, não tente ficar nervosa, mas se o teu AVC foi há pouco tempo, vale a pena fazer reabilitação de fala, e quem costuma fazer isso é fonoaudiologia, né? É a fono que ajuda muito, 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 muito na reabilitação. Doutora, a minha mãe, inclusive ela está aqui, dona Sandra. Beijo para a senhora, mamãe. Te amo muito. Boa noite. Bom saber o nome da sua mãe, viu? Sandra, dona Sandra. Sandra Campos. Ela era linda, maravilhosa. A minha mãe, no caso, em 2014, mais ou menos, ela teve o AVC. Só que o problema dela, ela ficou 4 meses, né, internada, ficou entubada, ficou em coma, estava com o pé mais lá do que cá. Então Deus foi tão maravilhoso e misericordioso que trouxe a minha mãe de volta para nós, né? O problema dela afetou muito os membros inferiores, porque ela, hoje em dia, assim, ela faz muita fisioterapia, mas também ela foi preguiçosa, um pouco preguiçosa, né? Mas afetou muito os membros inferiores dela. Memória, assim, membros superiores, ela tudo normal, né? Ela voltou a memória dela melhor que a de antes, a gente fala, né? Mas o membro inferior dela foi bem afetado, né? Então hoje ela precisa de alguém para ajudar ela a andar dentro de casa. Ela usa a bengalinha dela, mas segura nas paredes para ir no banheiro, essas coisas. O pé dela incha muito, então, mas ela faz a fisioterapia. Então, no caso dela, os membros inferiores afetou muito, né? Doutora, vamos entrar um pouco na parte da nossa amiloidose, quando fala da amiloidose hereditária. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para o pessoal, só essa parte de, quando fala as nossas... igual, quando eu passei pelo transplante, eu vou tentar explicar aqui. Quando eu passei pelo transplante, a senhora falou que era demorado um pouco a volta por causa das partes finas, tem as partes finas. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco isso para o pessoal. Então, assim, a primeira coisa que tem que ficar muito claro é que quando você ouve algum médico falando em amiloidose, na idade existe um número considerável de tipos de amiloide. Então, começa por aí. É óbvio que a gente, quando tenta fazer diagnóstico, a gente sempre tem que pensar naquele tipo de amiloide que é o mais comum. Se a gente for considerar, no mundo, a amiloide mais comum é o que vem por uma doença hematológica, para falar a verdade. É o que a gente chama de uma doença de cadeia leve, frequentemente, é uma proteína no sangue que todos nós temos, mas as pessoas que desenvolvem isso, alguma célula lá começa a produzir demais, é o linfócito B, né, na célula, e isso é que faz a proteína normal, e essa proteína normal tem uma característica pela quantidade dela começar a se depositar. A outra etiologia, desculpa se eu falar termos muito médicos, você me dá uma cutucada. Não, fica tranquilo. Tá bom. A outra causa muito frequente, isso é a transtirretina. E se a gente considerar a transtirretina como causa de amiloidose, aí tem que lembrar que a transtirretina você tem a proteína normal, que todos nós temos. Essa proteína normal que nós todos temos, ela é uma característica própria dela. Ela também tem a capacidade de gerar amiloide. E tem uma característica um pouquinho diferente, faixa etária de que essas manifestações acontecem. A proteína mutada, que é o que a gente fala, é aquela que você herdou geneticamente, o pai ou a mãe tinha, o tio, tia, tinha, da família de um lado, da família do outro.
Então, na prática, essa transtirretina mutada, por ela ser anormal, né, do ponto de vista, teve uma troquinha de um aminoácido, já é o suficiente para ela ficar anormal. E isso se deposita, ela tem a característica de ser, vai assim, meio instável, e por ser instável ela se desagrega e aí deposita. Deposita como? Numa forma de amiloide por transtirretina. Existem outros tipos de amiloide, mas eu não vou falar porque são menos frequentes. Mas o neuro tem que saber. Você viu que o hematologista também tem que saber. Então, o hematologista, na realidade, quando ele pega o amiloide como suspeita dele, frequentemente é coração, o rim que está mais afetado. A transtirretina selvagem, né, que é a normal, ela ocorre também mais frequentemente nos idosos. Tem uma predisposição para ir para o coração. A transtirretina mutada, que é a de fundo genético, ela tanto pode começar a predominar, né, os sintomas de lesão no sistema nervoso quanto no coração. A maioria das mutações, ela se manifesta pelo nervo. Algumas mutações, um número menor vai para o coração. Então, quando a gente fala que o amiloide se depositou, o problema é que esse amiloide, seja ele de qual origem for, vocês considerariam como indigesto para o tecido. Uma proteína normal que se deposita, muitas vezes o teu sistema eu chamo de sistema de limpeza, né, que a gente tem, é o que nos salva de muitos cânceres por aí também. Ele vê que tem a proteína anormal, ele vai lá, tem uma célula específica para isso, que vai lá, engloba aquilo e tenta degradar. O problema é que o amiloide, de qualquer tipo de proteína, aquele acúmulo é indigesto e não consegue eliminar. E uma vez que começa a depositar, parece assim, uma reação em cadeia, né? Tem um pouquinho, aquele pouquinho serve para atrair mais e vai aumentando, aumentando. Então, é por isso que a gente fala, né? Uma vez que depositou, a gente tenta, óbvio, com o tratamento, tentar resgatar. E o que tem de interessante é que tem algumas fibras nervosas, elas são mais sensíveis. E geralmente é aquilo que a gente chama de fibra fina, né? Só para entender, o nervo periférico tem fibra grossa, que veicula informação de força, tem uma fibra grossa que veicula informação sensitiva, que é a que dá controle de equilíbrio, aquela capacidade da gente, por exemplo, tá tomando banho, vou passar o shampoo, ensaboar tudo, fecha o olho e não cai. Então, isso é um tipo de sensibilidade que a gente chama de fibra grossa. E tem aquilo que a gente chama de sensibilidade de fibra fina. Sensibilidade de fibra fina é a capacidade de você perceber se um algodão passou em cima da pele, ou se você deu uma picadinha com a agulha e você sentiu a picada da agulha, ou encostou um negocinho quente, frio, perceber que está quente e frio. Então, isso é a fibra fina, e a dor, ela tem tanto essa percepção da agulha como fibra fina e como a fibrinha que está totalmente desencapada, que a gente chama amielínica. Eu só falei esse termo porque eu só vou falar que está totalmente desencapada. A outra fibra que é totalmente desencapada é a fibra que controla, por exemplo, sudorese, pressão, muitas vezes o trânsito intestinal, o controle urinário, o ritmo cardíaco. E aí, qual é o problema? As fibras que são mais sensíveis, ou seja, que costumam estar primeiramente lesados, são essas fibras mais fininhas, seja ela com capinha de mielina fina ou sem capa. Então, se ela é mais sensível, o componente do amiloide ele é tóxico, né? Então ele faz com que a fibra morra, né? E aí o morrer é um processo que não é da noite para o dia, né? É uma coisa que vai andando, no momento chega o que a gente chama, né? O momento de não volta, né? É muito comum, você está indo numa rua, chega um determinado lugar, você não pode voltar. É bem assim, vai, tem chance ainda de recuperar, mas quando acumula um certo volume, isso não volta mais a lesão. Então, toda vez que a gente tenta tratar, o que a gente tenta fazer, tratar que eu digo tratar especificamente, seja com transplante hepático, ou com alguma molécula que estabiliza a proteína, ou alguma outra molécula que impeça
que o fígado produza essa proteína anormal, mutada no caso, ele vai tentando, com isso, parar pelo menos a continuidade do processo, e se tiver alguma fibra que ainda está naquele meio termo, sabe, aquele balança, mas não cai, tem chance ainda de se recuperar porque você parou de agredir. Só que aquelas que já morreram, infelizmente, o nervo até tenta regenerar um pouquinho. Ele é mais bonzinho que o sistema nervoso central. O nervo periférico é sistema nervoso periférico. Ele é um pouquinho mais bonzinho porque ele ainda tem chance de recuperar, mas ele tem todo um limite. O sistema nervoso, seja ele periférico ou central, tem um limite. Eu não sei se eu te respondi a pergunta, Robson. Sim, doutora, sim. É para o pessoal entender que, na verdade, você sente, você tem equilíbrio, você sente quente, você sente frio, são todas essas fibras que estão trabalhando, né? Isso. Agora vamos para o caso que tem amiloidose hereditária, como é o meu caso. Eu não sinto quente e não sinto frio. Eu não tenho equilíbrio. Então essas fibras, elas estão totalmente destruídas e elas não vão produzir mais nada, né? Então é mais ou menos isso, né, doutora? Isso, então, É mas isso. é isso. Aí que tá, por exemplo, mas você deve ter percebido pela tua doença que inicialmente o problema maior é lá embaixo, nos Sim, pés, né? isso. O problema é que, à medida que isso vai se acumulando, e isso se acumula no organismo como um todo, não é só no nervo, não. Pode se acumular nos olhos, né? Dentro da estrutura específica dos olhos, no coração, vai se depositar no intestino, vai se depositar no rim. É óbvio que com proporções diferentes que a gente chama de afinidade, né? Tem uns tecidos que eles acumulam mais porque tem mais afinidade e os outros vão ser mais tardios, né? Então, o grande problema é que você percebe isso, e a maioria dos pacientes que tem a polineuropatia amiloidótica familiar percebe que começou lá nos pés. E muitas vezes o paciente continua progredindo, às vezes apesar do tratamento. Então, aquilo que estava às vezes só no pé, até o tornozelo, daqui a pouco você já está percebendo que está na altura do joelho, daqui a pouco você está percebendo que está na altura da raiz da coxa, as mãos já estão com problema, antes era só até o punho, agora já está até o cotovelo. Então, infelizmente, quando o depósito continua e continua e continua, na idade vai aumentando o nível que a gente chama de onde está o problema. Eu não sei se deu para falar, né? Não, Primeiro o sim. paciente começa a não perceber direito a agulhada, que é a dor. Daqui a pouco eu posso agulhar, furar, que você já está anestésico. Então, isso quando chega na anestesia é porque perdeu mesmo. Então, a gente nunca fala que, olha, vai ter chance. Então, é lucro se parar de piorar. Isso é o ponto mais importante. Isso vale para qualquer neuropatia, mesmo as imunomediadas que eu trato também, né? Doutora, igual aqui, eu ia até falar o caso da minha mãe, só que ela mesmo colocou aqui, né? Que ela, por causa da neuropatia diabética que ela tem, que é medicamentosa, diabética, muito remédio que ela que ela fala que os médicos falaram que ela tem uma neuropatia medicamentosa ou diabética também. Ela tem muita dormência nas pernas, né? Então isso acontece também nesse caso, né? Eu ia até falar do caso dela, ela colocou aí. Então, na realidade, é assim. Quando a gente, por isso que eu falei assim, fumigar e queimar é muito parecido. Então, eu sempre falo, vocês ficam sentados, às vezes, no saguão, né, esperando a consulta do médico, aí às vezes tem coincidência que você está sentado do lado de alguém que é tratado pelo mesmo médico que você. Ah, eu formigo perna. O outro fala, eu também formigo. Então, puxa, ele recebeu um diagnóstico X, então significa que eu tenho o diagnóstico X também? Não, porque tem inúmeras causas. Dentre elas, a mais frequente de todas é a diabetes, né? Então, aí qual que é o grande problema? A neuropatia diabética, ou diabetes por si só, ele desencadeia a neuropatia. Aí, falar que é uma também medicamentosa, isso é possível sim, só que a gente sempre tem uma lista enorme e a gente olha, né? Se dentre aqueles remédios que o paciente está tomando, tem algum que faça também parte de lista, aí provavelmente fica muito difícil você fazer,
isso aqui é do diabetes, isso aqui é do medicamento. Para a gente falar, o medicamento piorou, por exemplo, alguém que já tinha uma neuropatia diabética, a gente depende também, às vezes, da percepção do paciente. Porque ele fala assim, eu estava sentindo, mas depois que eu comecei a tomar tal coisa, eu piorei muito. Aí você tem certeza que você tinha algo que foi introduzido, um fenômeno tóxico, e aí é toxicidade, né? Pelo medicamento. Quimioterapia, por exemplo, é uma causa muito frequente, tá? Só para vocês saberem. E o diabetes é aquilo que a gente fala, é uma neuropatia metabólica, da mesma maneira que problema de tireoide pode dar, e insuficiência renal também pode dar. Então, metabólica, alguma coisa vai mais interna do organismo, enquanto que tóxica é alguma coisa, no mínimo, fora, que está atuando, que é mais frequente. E os mecanismos tóxicos, eu falei lá para o amiloidose, mas é por causa do constituinte que ele é formado. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos de medicamentos que, com quase certeza, um paciente diabético deve, às vezes, estar usando e pode piorar. Remédio para colesterol, né? A maior parte dessas medicações para colesterol podem desencadear lesão de nervo, não só de nervo, mas lesão de músculo também. Então, por exemplo, se começa a ter muita cãibra, depois que começou a tomar o remédio, por exemplo, para colesterol, é bom falar para o médico. Não é você parar por tua conta. É melhor chegar, ver se consegue passar falar com consulta essa, às vezes é difícil na rede pública, mas é muito importante ter esse acesso para ter certeza se é a cãibra mesmo, que às vezes dá para fazer um teste, parar sempre com a orientação do médico. Tem alguns outros remédios, por exemplo, pacientes que tratam artrite reumatoide, poliarterite nodose, que são vasculites. Metotrexato é uma medicação que pode dar neuropatia periférica, mas isso é tão pouco frequente que eu mesmo trato muito paciente com metotrexato, apesar de saber que pode ser um desencadeante de neuropatia tóxica. Eu nem sei se... mas assim, aí voltando só um pouquinho, a neuropatia diabética é tentar controlar muito rigorosamente o diabetes e vai ter que usar algumas medicações para tentar melhorar os sintomas. Então, tipo gabapentina, aí o Robson falou, puxa, mas eu também tomo gabapentina e também serve para neuropatia diabética? Sim, serve por quê? Porque é o que a gente fala, é um tratamento inespecífico, é para dor neuropática. E quando a gente fala dor, é um termo dor neuropática, mas formigamento, queimação, choque, mesmo que o paciente fala, não, formiga queima muito, mas não me dói. É o mesmo princípio, é o mesmo tipo de medicamento. Esse tipo de medicamento, tipo gabapentina, venlafaxina, duloxetina, é um grupo grande de medicações que a gente pode usar. O que precisa ficar bem claro é que ele não atua naquele sintoma que é a perda de sensibilidade, ou seja, eu toco, parece dormente. Ele não funciona nisso, ele não vai recuperar. Esses grupos grandes, né, só funcionam para queixas que incomodam, né? Ralei o lençol no pé à noite, aquilo me dá um choque, me dói. É para isso que funciona a medicação. Eu acho, não sei se foi claro. Bem clara. Pessoal, eu queria ver com vocês, saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta para a doutora, se vocês querem participar aqui com a gente, né? A gente está conversando aqui bastante coisa, a doutora está dando informações importantes, como o Vander mesmo fala. Aqui, ó, a dona Ieda Gaspar. Dona Ieda, essa dona Ieda, ela é presidente, doutora, ela é presidente da FAPERJ, Federação dos Aposentados do Rio de Janeiro. Ela é um amor de pessoa, é uma pessoa que luta pela causa dos aposentados, a causa dos pensionistas, ela está sempre ali, ó. Dona Ieda Gaspar, a senhora também é um exemplo de pessoa, exemplo de luta. Tem seus 80 anos, doutora, e está lá, ó, ralando como presidente da FAPERJ. Tem muita garra, tem muita gana, muita garra de estar ajudando os aposentados, ajudando os pensionistas. Dona Ieda, a senhora é um exemplo, viu? Um exemplo. Ela está falando que sofre de tremor benigno nas mãos. Faço tratamento comprimido quando paro, volta o tremor. Não tem cura? Ela está perguntando. Na realidade, assim, existem diversas causas de tremor. Para alguém que falou tremor benigno para a senhora, dona Ieda,
talvez seja o que a gente chama de tremor fisiológico exacerbado ou tremor essencial, tá? E o Primid é uma das medicações que são usadas. Infelizmente, assim, ele não tem cura, mas ele não compromete a vida, né? Ele é limitante do ponto de vista social. Eu não sei se é esse seu tremor, é aquele tremor que aparece quando vai pegar uma xícara e vai tomar alguma coisa, e aí bate a xícara no dente. Então, assim, na prática deve talvez ser esse tremor. É que num paciente já de mais idade, a gente sempre fica preocupado, é tremor só essencial. Mas o Primid é uma das medicações. Na prática, eu nunca começo com Primid, eu sempre tento, talvez o seu médico tenha começado, né, com um bloqueador, tipo propranolol, é uma medicação que a gente usa bastante, e aí, às vezes, quando não melhora, a gente vai tentando outras opções até encontrar uma que é melhor para o paciente. Aparentemente foi o Primid, né? Ele funcionou, mas, infelizmente, parando, volta sim, porque o centro do tremor que fica aqui dentro do cérebro, ele continua lá atuando. Mas, assim, na sua faixa etária, o que é muito importante é ver se realmente continua sendo só tremor benigno, tem algum achado que lembra doença de Parkinson, então, mas o neurologista com quem a senhora deve estar acompanhando, ou o geriatra, tem muitos geriatras que acompanham, são ótimos, né? Sempre vê, né, se não tem Parkinson mesmo, tá bom, então aí fica contente, continua com o Primid, apesar de ser uma medicação controlada. Eu não sei se eu respondi para a Dona Ieda. Pessoal, quem tiver mais perguntas, a senhora tem alguma coisa a pontuar, alguma... A gente está chegando a 40 minutos aí. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live entre 50 minutos e 1 hora, para a gente não ficar muito cansativo. Mas aqui a gente também precisa das perguntas de vocês, para a gente estar... né? Porque se aqui a doutora Angelina, como ela é uma médica que cuida da minha pessoa, e agora ela vai começar a cuidar das minhas filhas, né? Porque minhas filhas foram diagnosticadas. Foi assim, como que eu posso dizer, doutora? Deu positivo o exame delas para neuropatia, para amiloidose hereditária. Então, deu positivo nas minhas filhas. Então, é uma médica também que vai cuidar das minhas filhas. Aqui a Vanessa Reis, ela está aqui, doutora. A Vanessa Reis, ela é ex-mulher do meu irmão, meu irmão que faleceu, e é a filha dela que eu vou levar em novembro na minha consulta, que é a... Né, que é a eu acho que até valeria a pena até falar isso, né, pro pessoal, já que tem pessoas que têm amiloidose, que fazem parte dos teus seguidores. Sim. Infelizmente, a rede pública não disponibiliza, e o Robinson sabe muito bem disso, o estudo genético, né? Então, só para vocês entenderem, se o Robinson me permitir falar um pouquinho doutora, dele... Fique à vontade, fica à vontade. Então, o Robinson, ele teve uma situação, apesar do teste genético já existir fora, na rede pública, infelizmente, a gente tem limitação por um problema que chama de compliance, né? A gente não pode ficar aceitando benesses de indústria farmacêutica para, se caso saia alguma medicação, a gente poder pedir autorização, para não ficar falando, o médico está pedindo que seja incorporada essa medicação, porque ele foi ajudado por esse outro laboratório. Então, o Robinson chegou para a gente numa situação que fizemos o diagnóstico lá através de uma biópsia. É óbvio que, provavelmente, se ele tivesse vindo, assim, mais agora, recentemente, provavelmente nem biópsia a gente faria, porque agora está possível fazer o diagnóstico para começar o tratamento, baseado num quadro clínico de neuropatia compatível e um estudo genético positivo. Então, o Robinson, infelizmente, ele fez o diagnóstico aos moldes que eu fazia lá na época que eu era residente. Então, ou seja, diagnóstico clínico e uma biópsia confirmando que tem amiloide. Como eu biopsio o nervo, a gente tem a biópsia de nervo fácil lá na neurologia, o Robinson fez a biópsia de nervo em questão de menos de um mês, que eu acho que foi isso. Foi isso mesmo. Isso. O único tratamento disponível foi o transplante hepático.
Agora, como a gente tem estagiários participando com a gente, eles fazem consultório fora, então eles recebem aqueles kits, né, para estudo genético. Então foi nessa condição que a gente conseguiu fazer para as filhas do Robson, não foi só para elas, a gente já tem outros pacientes nossos que estão vindo e a gente pergunta se tem filho que tem maior de idade, que tem interesse de fazer, a gente realmente faz. A única coisa é que a gente só está matriculando lá no hospital por problema de volume de pacientes mesmo. Quando dá positivo, a gente matricula porque a gente acha que é inconcebível eu fazer um teste genético e aí largar que a gente acabou de fazer o teste genético positivo, isso é antiético. Então, a gente deu positivo, a gente matricula. Só que o que precisa saber, foi bom você ter comentado as suas filhas, é que nem todo mundo, é óbvio que a maioria, tá? Mas, assim, uma minoria, as pessoas têm a mutação genética e não têm a doença. A gente está torcendo para que as filhas do Robson estejam naquela fase que a gente chama assintomática. Ou seja, não tem sintoma nenhum, tomara que assim seja, e a gente está tentando ver se a gente consegue fazer diagnóstico precoce do acometimento daquelas fibras mais fininhas, porque é muito difícil fazer o diagnóstico. Então, quando eletromio, que o Robson já tinha comprometida desde fora que ele tinha feito, fora que eu digo, fora do Hospital das Clínicas, já estava comprometido, isso para a gente é muito tardio, e o que a gente precisa ter certeza é se o sintoma é lesão realmente de nervo. Então, se você está seguindo com o seu médico, tem algum familiar que teve diagnóstico, a indústria farmacêutica só pede que se cadastre lá no laboratório que faz o teste genético e recebe o kit e faz. Então, eu acho que é importante. A gente agora está numa fase que a gente está conseguindo fazer a busca ativa dentro das famílias, né? Então, é por isso que vamos ver se com isso a gente faz a diferença em termos... eu vou ser franca, o Robson, ele tinha um acometimento muito grave quando ele fez o transplante hepático. Eu tenho pacientes que melhoraram com o transplante hepático, mas foi um diagnóstico... Chegaram para a gente no HC mais rápido. Então, quanto mais rápido se introduz o tratamento, melhor é o prognóstico. Por quê? Porque eu não tenho tanta fibra que morreu. Então, é uma tentativa. Também falo, a gente tem pacientes que fizeram transplante, que continuam piorando, progredindo, da mesma maneira que tem pacientes que estão tendo tratados com medicação, outra, seja via oral ou por subcutânea, e que, apesar de uns estão vindo bem, a maioria, graças a Deus, tem uma minoria que, infelizmente, está progredindo, né? Então, aí a gente fica naquela busca, poxa, quando que a gente vai ter mais medicação disponível para doença tão crônica assim, né? O meu maior problema, doutora, como a senhora fala, eu cheguei tardiamente no hospital, porque foram mais de 2, quase 3 anos eu atrás de algum diagnóstico e cada médico me falava uma coisa, né? Por isso que eu falo para a senhora que a senhora foi um anjo mesmo que Deus enviou e falar assim, meu, tudo que, do jeito que ele anda. É o meu nome que me influencia. Do jeito que ele anda, do jeito que ele está aqui, ele está com PAF. Aí eu cheguei e falei, meu Deus, o que é isso? Aí a senhora foi, explicou, tal, falou, eu acho, mas eu achar não é certeza. Então, para ter certeza, você vai fazer uma biópsia. E foi coisa de... Eu cheguei no Hospital das Clínicas, eu lembro como se fosse hoje, no dia 20 de junho de 2016. O resultado da biópsia saiu no dia 18 de julho de 2016. A senhora já me mandou para a parte de transplante, e quando foi no dia 20 de outubro de 2016, eu estava fazendo o transplante. Então, assim, se soubesse antes que eu tinha, se fosse 2 anos antes, eu não estava tão comprometido como hoje estou, né? Os dedos do meu pé esquerdo eles já estão atrofiando, e é aquilo, como eu recebi o fígado novo, mas é uma chance de viver um pouco mais, né? Mas eu sei que é uma coisa assim, como é uma doença degenerativa, aos poucos ela está degenerando mesmo o meu corpo. Mas eu tenho consciência disso, né?
Então, com essa consciência, eu levo para as pessoas que façam exames. Se você sente alguma coisa, você sente alguma coisa de diferente no seu corpo, vá ao médico, procure um neurologista, procure um médico, porque você acha que você, eu acho que eu tenho isso. Não se diagnostica antes. Procure um médico, né? Procure um médico que sabe das coisas, procure um médico que vai te. Porque eu lembro, doutora, que lá antes que eu estava correndo atrás das coisas para eu saber, eu não sei se eu já contei isso para a senhora, mas um neurologista ele falou assim para mim assim: o que você tem é falta de vitamina no corpo. Então você vai tomar esse complexo B, vai para casa e vai fazendo. Só que nesse meio tempo eu já estava perdendo equilíbrio, eu já estava sem sensibilidade, né? Então tem médicos que não sabem realmente o que é a amiloidose hereditária, não sabe o que é uma PAF, né? Infelizmente tem médicos que não sabem, né? Muitas vezes, como eu passo mal aqui, que a minha esposa fala, não, nós vamos para o Hospital das Clínicas. Não adianta ir em médicos, em UPAs por aqui, os médicos não vão saber o que é, né? Então, infelizmente, para diagnosticar isso daí é muito... Vamos responder, doutora? Vamos ver se a senhora consegue. A da Vanessa, que ela fez bariátrica há 5 anos. Gente, só rapidinho. E nessa, o meu irmão, eu fui o primeiro na família a descobrir que eu era portador da PAF. O meu irmão, ele fez uma cirurgia da coluna, mas a cirurgia da coluna dele, acho que não era nem precisava, porque ele já tinha PAF, e ele fez uma cirurgia da coluna, né? E aí eu comentei com a doutora, falei, doutor, meu irmão tem... A doutora, traz o seu irmão. Então, meu irmão não precisou fazer biópsia, ele já foi diagnosticado com a PAF e a doutora já mandou ele para o transplante também, né? Então, infelizmente, o meu irmão já tinha diagnóstico de PAF, mas ele fez uma cirurgia da coluna antes. Doutora, a Vanessa fez uma bariátrica há 5 anos, sente dormência nos braços e agora estou com dormência na coluna. Às vezes queria saber se tem alguma coisa a ver com a cirurgia. Então, a cirurgia bariátrica tem grande chance de provocar lesão de nervo periférico, principalmente porque, assim, é óbvio que depende muito do tipo da cirurgia, né, que foi feito, né, mas na prática, você tirando, né, uma parte do estômago que está atuando, ele deixa de mandar um fator, né, quem sintetiza um fator para absorver uma proteína muito importante no organismo é o estômago, que vai, tudo bem, produzir esse fator, a vitamina é absorvida lá no intestino, mas precisa estar ligada nesse fator. Então, não raramente, a cirurgia bariátrica, muitas vezes o paciente perde peso muito rápido e não é reposto ao complexo B, né? Eu não falo nem complexo B, às vezes tem que ser vitamina B12 mesmo, intramuscular e tiamina. São as duas vitaminas que estão muito, associadas a queixas de formigamento, queimação, mas geralmente começam pelos pés, não costumam começar assim pelas mãos, né? Veja, que nem eu falo, em neuropatia periférica precisa bem ser visto um exame clínico, né? O cirurgião bariátrico, com quem você está acompanhando, é bom, às vezes, fazer uma dosagem de vitamina B12, a tiamina, se tiver acesso, dá para fazer, senão é melhor repor e fazer o teste para ver se tem melhora. Bom, qual é o grande problema da vitamina B12? Ela não dá só lesão no nervo, muitas vezes ela pode dar a degeneração da parte que vai para dentro da coluna, da parte sensitiva. Então, pode ser que seja essa a manifestação do porquê começou nos braços. Eu acho que você tem que ser vista por um neurologista. Porque é difícil falar assim, olha, isso não é nada, é realmente só da cirurgia bariátrica, porque a gente tem em sistema nervoso periférico, a gente tem a neuropatia, que é a lesãozinha do nervo propriamente dito, só que às vezes você tem
uma área afetada que é as células que dão origem à parte sensitiva, que é o que a gente chama às vezes de ganglionopatia sensitiva, né? E aí, esse que é o grande problema, é o exame clínico que vai me dizer, no mínimo, topografar onde está o problema. Muitas vezes a gente precisa da eletroneuromiografia para tentar melhorar o diagnóstico e fazer os exames para ver se tem carência de vitamina. Eu não sei, eu acho que talvez eu tenha... eu acho que eu respondi mais ou menos para ela. Sim. Ó, a Érica Mori, ela teve... Ó, os médicos diagnosticou tendinite, bursite, fibromialgia, até doença de fundo emocional foi diagnosticada. E aí foram... Para ela, doutora, também, ó, foram 4 anos para ter o diagnóstico correto. Então, teve, mas o diagnóstico final foi o que? Fibromialgia ou PAF? É PAF, ela tem PAF também. Então, esse que é o grande problema, né? Pacientes jovens, a gente tem alguns pacientes que chegam para a gente com queixa de formigamento, queimação, tal, óbvio. Aí depende muito, eu acho que talvez, aí eu dou graças a Deus ter feito a minha... todo estudo na Universidade de São Paulo, depois feito a residência no HC, né? Porque, assim, o volume... infelizmente, a gente só tem a agradecer os pacientes que estão lá, né? Porque o Robson, a gente sempre agradece para ele, obrigada, Robson, pela paciência, porque ele já passa por 500 residentes. Mas é porque eu acho que, infelizmente, ou felizmente, a gente aprende a fazer diagnóstico vendo o paciente. Não é só lendo o livro, não. É óbvio que está ali o professor lá dando umas orientações, o residente, óbvio, interessado, um paciente que colabora com a gente, e não raramente os pacientes que têm a neuropatia de fibra fina, né, que é esse formigamento, queimação e tal, às vezes nem tem nada disso, sente umas coisas diferentes, faz eletroneuromiografia e vem normal. E aí falar, porque veio normal, não tem bem isso. Não é bem assim, né? Você tem que ver as outras coisas. E agora a gente tem alguns recursos que dá para ver umas fibras finas, mas isso que vocês contam, tanto que aconteceu com o Robson, aí com a Vanessa, na realidade, tem, principalmente o pessoal, quando começou a ter um tratamento diferenciado, né, para PAF, eles foram tentar ver em quantos médicos o paciente passava antes de ter o diagnóstico, né? Isso vale também para amiloidose de cadeia leve, que é muito mais frequente, né? Então, aí você fala, então é muito mais frequente, o pessoal faz o diagnóstico mais fácil. Não, demora também. Então, geralmente o paciente pinga por vários especialistas até que caia com alguém que, lembra, ou às vezes porque já investigou tudo, ninguém encontrou nada, aí lembra, ou já viu alguém assim, e faz o diagnóstico. Mas isso que vocês estão contando, de passar por todo mundo, é muito, muito frequente. Doutora, 53 minutos de live, acho que ninguém tem mais perguntas aí. Tudo que é bom passa muito rápido, né, doutora? Que bom. Bate-papo bem... Eu achei que fosse rápido. Eu perguntei, eu falei, Robson, não é para preparar nada não, né? Porque ele sabe que eu gosto só de pergunta de cá, pipoca de lá. Pergunta de novo, responde de cá. Eu acho que... A doutora, quando eu vou lá na consulta, a doutora tem uma paciência comigo, porque muitas vezes eu tenho muita coisa para perguntar. Aí, de vez em quando, passa um professor lá e fala, Robson, vem cá. Aí eu vou numa sala lá e... Vem cá, fala para ele. A última consulta foi boa. Robson, a consulta era da filha dele, né? Nossa, aí foi. Minha filha ficou lá na sala com a doutora, com o doutor José, né? Acho que é José. Ficou lá na sala. O Zé Pedro, isso mesmo. É Zé Pedro, isso. Aí ficou lá, aí o outro professor falou, vem cá, Robson, o doutor Rodrigo. Pode. Aí o doutor me colocou numa sala, aí perguntou, por que a perna dele é fina? Por que não tem pelo? Por que isso? Por que aquilo? Aí eles têm que adivinhar. Então, muito esses bom. já não são residentes, né? Você estava com o grupo dos alunos do quarto ano. Os alunos do quarto ano, isso. Aí fala, mostra o jeito que ele anda. Mas, doutora, eu sou uma pessoa que eu sou muito grato a Deus a tudo, né? Então, sou grato a Deus a cada minuto a cada momento que eu acordo.
Então, hoje eu acordo, se amanhã eu vou acordar, eu não sei. Né? Então, o meu futuro pertence a Deus. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata a Deus. Então, todos os dias eu agradeço, eu oro a Deus por ter conhecido a senhora, eu oro a Deus pelo doutor Evandro, que me acompanha lá embaixo, né? Eu oro a Deus pela doutora Lúcia, que me acompanha lá nos rins, pelo doutor Fábio, que me acompanha lá no INCOR. Então, eu oro a Deus por todos os médicos, pelos médicos urologistas que eu passo, doutor Flávio, todos os doutores lá que eu passo. Então, eu sou grato a Deus por todos. Né? Então, quando eu começo a fazer minhas orações, eu vou falando o nome de cada um de vocês, porque é muito bom, assim, vocês foram anjos que Deus colocou, falou assim, ó, você vai ter que cuidar desse neguinho ali até até ele ir embora. E com muito carinho, Robson. Então, assim, eu sou assim, bom, eu acho que a gente está terminando, eu que agradeço, na realidade, de novo, te parabenizo por essa iniciativa que, na realidade, ajuda muito, né? Um portador divulgando coisas que, em princípio, não é só para a tua doença, isso eu acho extremamente importante. E só com o comentário final, junto com o Dr. Fábio Fernandes, né, a gente está tentando batalhar aí para ver se a gente consegue tentar criar um centro de amiloidose. Que o HC é muito complicado, porque cada especialista está num canto diferente, não é num canto, apesar de ser o mesmo edifício, só o Dr. Fábio que está do outro lado da rua, é difícil pela quantidade de atividades que a gente tem no dia a dia, mas a gente está tentando ver se consegue, né? Porque para o paciente seria melhor, né? Ter hematologista, o cardio, um gastroenterologista, ajuda, né, na manipulação de tudo. Mas vamos ver o que vai para frente. Eu também gostaria de agradecer a paciência aí de todos os teus seguidores e é bem isso, pessoal. Eu espero que tenha sido útil, entendeu? Foi muito, doutora, foi muito. Queria agradecer a senhora por tudo que vem feito aí, não só por mim, por diversas pessoas que passam aí na mão da senhora. Então, é uma coisa muito boa. Obrigado, doutora. Eu vou ficar aqui ainda conversando um pouquinho com o pessoal só para falar algumas coisas, se a senhora quiser sair. Tá. Quer falar mais alguma coisa, suas considerações finais? Ou já tá? Não, eu espero que eu tenha sido clara, não tenha usado termos médicos, porque a gente sempre dá uma escorregada, e o que a gente está tentando fazer é ajudar. Tá bom. Obrigado, doutora. Muito obrigado, viu, doutora? Boa noite, eu que agradeço, boa noite para todos, de coração. Até logo, obrigado, tchau, doutora. Tchau. Até logo, tchau. Pessoal, ficou eu e vocês. Eu queria agradecer aí a cada um que fica aí até agora com a gente aí, né? Quase 1 hora de live. Só queria colocar algumas coisas aqui. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, eu vou estar fazendo uma live. Nós vamos estar falando. O tema da live é Deus me. Como que é? Eu não lembro nem o tema da live. Eu quase fui, mas Deus me trouxe de volta, né? Nós vamos estar com o Dr. Sandro Lúcio aqui, né? Ele vai estar conversando, vai falar um pouquinho sobre sobre essa doença terrível que está tendo aí, que é o Covid, quando ele quase foi embora, mas Deus trouxe ele de volta aí, né? Então, às 17 horas do depois de amanhã, sexta-feira, ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Pessoal, eu estou num processo aí de estar fazendo uma vaquinha aí, só que eu não consegui colocar o link aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link para essa vaquinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu preciso fazer um exame, e esse exame é um exame muito caro, né? Muito caro mesmo. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho o WhatsApp. Aqui, cadê?
Ô, pessoal, não tô conseguindo. Cadê o WhatsApp? Acho que eu não vou conseguir. WhatsApp. Pera aí, rapidinho aqui, pessoal. Pera aí. Deixa eu só abrir aqui. Aí. Aqui. Vocês estão me vendo aí? Vocês estão aí ainda? Mas nós já estamos terminando a live. Rapidinho. Só tô abrindo o WhatsApp aqui. Foi muito bom, né, pessoal? Foi muito boa a live. Obrigado pela presença de vocês. A Claudinha tá aqui. A Claudinha tá aqui. A Cláudia Borges, uma pessoa que amo de paixão. Aqui. Deixa eu copiar esse link aqui. Opa, como que eu copio esse link aqui? Acho que eu vou... Cadê? Não sei copiar. Pessoal, eu sou meio... Vamos pôr aqui. Eu não sei copiar isso aqui, não. Acho que é aqui. Compartilhar. Copiar. Aí. Agora eu vou pôr aqui no banner. Aqui eu vou editar. Agora eu vou... Aí. Pronto. Aí. Pessoal, aqui, ó. Coloquei aí. Pessoal, eu tô com essa vaquinha, tá? Então, assim, preciso fazer alguns exames. Eu nunca pedi nada para ninguém, né? E foi esse o meio mais... o melhor meio para eu estar fazendo esse exame. Então, aqui está o link. Quem puder ajudar, ninguém é obrigado, tá? Mas quem puder estar ajudando quem puder estar ajudando nessa vaquinha, tá aqui o link, tá bom? E foi muito bom estar com vocês. Eu acho que a doutora tirou várias dúvidas aí de algumas pessoas. Muitas pessoas ficaram tímidas também, né? E é isso aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado por hoje. Foi muito bom. Sexta-feira nós estamos aqui novamente às 17 horas, não vai ser às 19, vai ser às 17 horas, tá bom? E muito obrigado. Valeu, valeu e valeu. Tchau.